Estou com a tarefa nessa noite de trazer uma palavra para a igreja e me sinto muito honrada de poder estar com vocês, estar compartilhando nessa noite. Né? Confesso que não é um dos meus talentos mais naturais, né? Vocês já com certeza escutam o Robson com muito mais frequência, mas quando eu tenho a oportunidade, né, de estar compartilhando, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito alegre de poder estar compartilhando, dividindo um pouco daquilo que Deus tem feito no meu coração. Sabe, quando me é dada essa oportunidade, quando eu tenho esse privilégio, né, eu gosto muito de falar sobre coisas que Deus tem movido no meu coração, coisas que Deus tem falado comigo, coisas que Deus tem movido no nosso meio, na igreja, dentro de mim. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre essas coisas com vocês nessa noite. Um pouquinho da Raquel, né? Sempre quando a gente compartilha, quando eu falo, sempre um pouquinho de mim, né? Vem junto, né? E Deus, nos últimos dias, tem me trazido muito à memória, né? Até foram alguns cultos atrás, que gosto até, não tenho talento para cantar, tá? Isso é bem claro, mas né, a gente adoro música, adoro louvor, né? Esse não é o meu talento natural. Quem me conhece sabe que eu amo dançar, mas sim, né, amo cantar e por várias vezes já Deus fala comigo através da música e é uma música espontânea. Eu chego a escrever as palavras de Deus, eu escrevo a registrar aquilo que Deus vai me falando e rimando na música, e aquilo parece que vai penetrando. E ali começou esse processo algumas semanas atrás, num culto, esse processo sobre o que nós vamos estar falando hoje. Deus começou a falar comigo sobre experimentar Ele, né? Começou a voltar algumas raízes, trazer algumas coisas à minha memória sobre tocar, sentir, ouvir, experimentar, viver, né? Essa presença e o impacto que isso causa na vida da gente. E quem já nos conhece há um tempinho sabe que nós temos uma frase, né? Aqui na CTF, que é experimente. Quem conhece o resto? A presença transformadora de Deus, né? E esse experimentar essa presença, e sobre essa presença que eu quero falar um pouquinho nessa noite, sobre essa experiência, sobre esse provar Deus, sobre como é isso, como isso funciona, como isso muda a nossa vida, como quero trazer, nós vamos estar olhando na Bíblia, como isso... o exemplo bíblico, nós vamos falar sobre Paulo. Eu vou trazer o exemplo de Saulo, né? Até então, no momento ainda não era Paulo, e a minha vida, para que a gente possa aprofundar um pouquinho e desejar, provar, experimentar, viver essa presença transformadora de Deus. Sabe, tem uma frase que diz que nós somos o conjunto das escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Você está sentado aqui, você é o conjunto das escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida, né? E talvez aqueles que já têm uma jornada um pouco mais experimentados e mais velhos, talvez vão com certeza confirmar isso. Os mais novos às vezes ficam olhando com desconfiança, né? Pensando, se eu for por ali, se eu for por aqui, tanto faz, né? Quem é um pouco mais velho já sabe o peso das escolhas, né? E dessa responsabilidade de escolher. E eu já gosto de dizer que, como cristãos, eu sou o conjunto das experiências que eu vivo com Deus, que guiam as minhas escolhas e que me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Muito além das minhas escolhas, antes das minhas escolhas vieram as minhas experiências e aquilo que eu vivi com Deus, que me levaram a fazer essas escolhas, e essas escolhas fizeram com que a Raquel estivesse aqui hoje falando, tivesse o privilégio de estar aqui ministrando para vocês, casada com o Robson, com 3 filhos maravilhosos, né? Vivendo um tempo maravilhoso em Deus, né?
talvez não tanto nessa pandemia assim na sociedade, não, brincando, né? Mas vivendo sim uma plenitude do Senhor, não um mar de rosas, mas vivendo o melhor de Deus no contexto em que eu estou inserida, porque as experiências que eu tive me fizeram tomar escolhas, que essas escolhas sim me levaram a pessoa quem eu me tornei, tenho me tornado a cada dia. Lá em 2 Coríntios, eu abro a Bíblia já, alguns, né, só descontraindo assim, cada um faz do seu jeito. O Ralf já traz o computador, o Rafão abre a Bíblia aqui, o celular, eu já boto meu papel e eu abro a Bíblia só para fazer de conta, tá? Só para ficar bonito, assim. Aí fica legal aqui em cima, mas está aqui marcadinho. Mas se você quiser abrir, só para você explicar, porque eu não vou mexer na Bíblia, tá? Mas está anotado aqui, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós com o rosto descoberto. O que é com o rosto descoberto? Na nossa intimidade, quando você está só você e Deus, não tem mais nada, descoberto, desnudo. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O que para mim isso... quando eu leio, eu vejo, somos transformados de experiências com Deus em experiências com Deus, e essas experiências que vão refletindo a imagem de Cristo, eu desnudo, porque Deus conhece até lá no seu interior, até a parte mais profunda do seu coração, Ele conhece. E aí então Ele reflete a glória dele para dentro de você, e isso gera o quê? Uma experiência de transformação. Quando a glória de Deus nos toca, ela reflete e ela nos toca, não existe como não haver uma transformação. Por isso que a presença transformadora de Deus, porque ela reflete na mesma imagem, vamos sendo transformados de glória em glória, como pelo o Espírito do Senhor. Então, quando nós temos uma experiência, é muito além de só uma sensação, só Não, ela é profunda, ela toca lá dentro, ela desce no nosso íntimo, e sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Abram a Bíblia, nós vamos caminhar em Atos, no capítulo 9. Você vai ficar agora lá em Atos. Vou deixar aqui aberto também. Vamos lá para Atos, no capítulo 9. Talvez para muitos essa história é bem conhecida. E é a história da conversão, das experiências que Saulo, né, até então... Quem não está habituado, não conhece a história, Saulo, ele era ele perseguia, ele cobrava cristãos, ele ameaçava de morte. E lá no início, eu vou lendo aos pedacinhos, até nós chegarmos no capítulo 20, no versículo 20, nós vamos lendo os pedaços. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então ele saía arrecadando, ameaçando cristãos de morte, arrecadando dinheiro, né? E assim ele fala sobre os cristãos temiam a ele. Ele era uma pessoa amedrontadora. Esse era Saulo. E aí então o que acontece? Que esse homem ele teve um encontro lá no capítulo de Atos 3. Né? Só para a gente entender um pouquinho o contexto da história, aqui em Atos 9, o Espírito Santo ele já havia descido, né? Então, o que acontecia nesse momento? O véu já havia se rasgado e o Espírito Santo ele já havia se tornado acessível a todos. Tanto que se fala ali de Filipe, e eles iam passando, batizando as pessoas no Espírito Santo, fazendo milagres e muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. O Espírito Santo ele estava se manifestando no meio das pessoas com curas, com milagres, com batismo do Espírito Santo, e aqui já se fala bastante sobre isso, sobre, né, os discípulos seguindo os passos de Jesus com a manifestação do Espírito Santo. E ali então Saulo,
ele vê como começa a experiência de Saulo. Ele vê um clarão. Lá no capítulo 3 fala: em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Primeira coisa, ele teve um encontro sobrenatural. Não foi ali. Deus, ele tinha um propósito e veio uma luz. Ele acredito que era a glória de Deus, né? Naquele momento, um clarão enorme. A glória tomou conta daquele local. E em breve, logo em seguida, né, enfraquece ele já se depara com essa natureza pecaminosa. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ouve a voz de Deus. Naquele momento ele vê a glória, ele ouve a voz de Deus e ele se depara com a sua natureza pecaminosa, né? E lá em Atos 4, né? Caiu por terra, ouviu a voz: por que me persegues? E aí Saulo já responde: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem você persegue. E então ali Saulo, de uma forma sobrenatural, ele tem a primeira experiência com Deus. E talvez alguns aqui, não sei se a maioria, se todos, né, já entregaram suas vidas para Cristo. Como foi esse momento? Se você talvez vá puxar mais de uma década atrás, né, ou décadas atrás, a minha conversão, ela foi umas 2 décadas e meia atrás, bastante tempo. Tinha de 15 para 16 anos. E essa história foi muito vívida essa semana, porque eu trouxe o testemunho da minha conversão à tona durante a semana. E, gente, eu comecei a me emocionar quando eu comecei a contar. E quando eu li esse momento de Paulo, também me trouxe uma emoção de novo. Eu comecei a lembrar de como foi aquele momento. Eu vinha para a igreja já há um tempo, me convidavam de novo, né? Muitas vezes a gente pode estar sentado dentro de uma igreja e a gente não teve um encontro com a glória, a gente não teve esse momento, a gente não encontrou a glória, a gente não ouviu, não teve esse momento. E eu já vinha há mais de ano frequentando e participando. E eu era uma adolescente, como qualquer adolescente, né? Claro, não matava, não roubava, não tinha nada de grande, mas, né, tinha os meus, aprontava as minhas, né? Mesmo vinha na igreja e aprontava eventualmente as minhas. E eu lembro que naquele momento foi num retiro e eu não sei, a gente vê que realmente as coisas de Deus ali, a partir daquele momento eu comecei a entender realmente o Espírito Santo, e a gente vai entrar um pouquinho mais para frente nessa experiência de Saulo. E eu lembro que eu me deparei com o meu pecado. Acho que eu já falei para você, já estava há um tempo congregando, já vinha, já participava, desde mais de ano. E aquele momento assim, coisas bobas de adolescente, pensamentos que passavam na minha mente, e aquilo me repudiou de uma tal maneira que eu chorei tanto. Eu lembro assim, eu me emociono hoje porque eu lembro como eu chorava. Como eu me arrependi daqueles pensamentos bobos de adolescência, daquelas coisas bobas que eu aprontava na adolescência. Eu chorei tanto. E me arrependi, e eu lembro que naquele dia, eu não conseguia entender como eu tinha, antes daquele encontro, eu tinha um tipo de pensamento. Eu era muito nova, então eu lembro que aquilo foi tão forte na minha vida, que eu voltei para casa, eu deitei na minha cama. E eu pensava, como que aquele pensamento que antes eu deitei na minha cama, ele me dava prazer e hoje ele me dá repúdio. E eu só queria estar com Deus o tempo inteiro. Eu queria estar na igreja o tempo inteiro. E ali eu entendi o que era uma experiência com Deus. Foi a primeira vez em que eu entendi o que era descer daqui e descer para cá. E eu entendi que as coisas espirituais, elas sim faziam sentido, porque não tinha explicação aquilo que tinha acontecido comigo. E eu tinha um momento, e eu por muitas vezes eu ignorava esse meu testemunho de conversão, porque sempre a gente pensa assim, conversão,
né? Eu era viciado, eu era isso, vivia no mundo, fazia isso e aquilo e aquele outro. E não, foi uma coisa um momento único, que talvez para outras pessoas seria quase que insignificante, mas mudou aquela experiência, mudou a minha vida para sempre. Hoje eu estou aqui devido àquela experiência que me levou a escolhas que me fazem estar aqui hoje. E assim, Saulo, naquele momento, ele se deparou com a sua natureza pecaminosa. E aí, quando a gente segue na palavra de Deus, ele enfraquece a carne para que Deus pudesse falar. E então, lá em Atos 9:8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver, ele foi cegado. A experiência dele foi profunda, ele foi cegado e os homens o levantaram pela mão até Damasco, ele foi carregado e por 3 dias ele esteve cego, ele não comeu e nem bebeu. E ali, a experiência, eu gosto muito dessa experiência de Saulo, porque ele foi tomando uma cacetada em cima da outra, né? Geralmente a nossa vida, nós nos convertemos, aí, né? Legal. Aí depois Deus vem com mais uma experiência, aí a gente, né, assimila o próximo golpe. Aí a gente experimenta novamente, aí mais uma cacetada, mais um golpe. E assim a gente vai de glória em glória sendo confrontado, e Deus vai nos tocando e vai nos mudando. Paulo foi o pacote completo, assim. E aqui ele já viu a glória, já se deparou com o seu pecado, já enfraqueceu a carne, já entrou em jejum, já morreu, né? Deus já pegou e já fez o pacote completo ali com Saulo, porque Deus tinha uma grande obra para ele. Deus com certeza tinha pressa naquele momento. Mas eu lembro em um certo momento, da minha caminhada mais para frente, quando eu olho assim, eu lembro de um momento na minha caminhada quando Deus confrontou, né? Quando eu lembro mais para frente, quando Deus enfraquece a nossa carne, a gente começa a achar que a gente já está fortalecido, né? E alguns anos depois, haviam alguns anos de evangelho, algumas décadas ou década atrás, não sei como foi para você ou para alguns que estão aqui, em que o evangelho ensoberbecia o cristão. Talvez alguns vão entender aquilo que eu estou falando. Como nos deixavam superiores. Onde nós, cristãos, ficávamos com um sentimento de superioridade. E eu desenvolvi bastante isso no início da minha conversão. Eu lembro que nos primeiros anos, né, fui indo, foi caminhando, e aí a gente se acha a última bolachinha do pacote. A gente é crente, a gente é melhor que todo mundo. Eu era melhor que todo mundo da minha família. Ninguém da família mais interessava, só interessava a Cristo e acabou, né? Então, talvez alguns de vocês passaram por isso, e eu passei por vários momentos assim, onde que o evangelho, de certa forma, me ensoberbeceu. E aí já não foi numa experiência com Deus em um momento assim comunitário, né? Às vezes a gente pensa que Deus só promove experiências maravilhosas e tudo em momentos comunitários. Não, naquele momento foi num momento sozinho. E Deus disse, eu lembro alguns anos depois, eu estava com certas dificuldades e Deus disse que Ele estava tirando o orgulho dos meus ossos. E eu entendi que não. Eu lembro de ter argumentado com Deus, eu lembro de ter debatido ainda. Não, mas eu era santa, né? Eu não fazia nada de errado, gente. Eu era super top. Como que eu tinha, né, orgulho dos meus ossos? Da onde? E eu lembro que na minha conversa, da minha experiência com Deus, eu estava no meu quarto. E eu disse, não, tudo bem, Deus. Se é assim, me mostra. Daí você sabe, né? Se alguém já fez esse tipo de prova com Deus. E aí, gente, eu passei quase mais de uma semana, gente. Eu lembro que eu trabalhava e chorava, sonhava que limpava privada, sonhava que limpava um monte de coisa. Eu trabalhava e chorava, e eu
testemunho vivo. Meu marido, se ele for falar, ele vai dizer que foi só devido a essa experiência e algumas outras que hoje eu estou casada. É verdade. Quase que eu não casei. Quase que a Nicole não está sentada aqui na frente, gente. Verdade. E aí que eu volto naquela tecla que eu digo que as experiências com Deus conduzem as minhas escolhas. Faz toda a diferença na nossa vida. Nós cristãos somos o conjunto de experiências que nós temos com Deus que vão guiando os nossos pés e as nossas escolhas. E no caso de Saulo, ele já foi pacote completo, né? Com a gente, Deus vai indo mais devagar e Deus vai trabalhando no nosso coração de uma forma um pouco mais... vai trabalhando conosco de uma forma diferente. E ali em Atos 8:8, nós vemos Saulo sendo enfraquecido, onde a carne dele, ele entrou num jejum, ele não conseguia comer, ele não conseguia enxergar. Tamanha a experiência que ele estava tendo com Deus, da profundidade daquilo que ele estava vivendo com o Senhor. Aí quando nós vamos para Atos 9, lá no 17, eu vou pular ali a parte em que Deus chama Ananias para estar vindo, aí Deus chama Ananias não quer ir, e aí então Ananias, não, eu vou lá, e impõe as mãos sobre a vida de Saulo. E aí então, lá no versículo, já vamos pular lá para o 17... Nós vemos a experiência depois de Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, esse Senhor que iluminou, trouxe essa luz, te cegou, né? Você não consegue comer há 3 dias. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho de onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. E ali que eu acho maravilhoso nessa passagem, que Saulo já vive um milagre. Porque pensa, você está cego por 3 dias, é um milagre. Ele se depara com essa natureza pecaminosa, ele vê a glória, se depara, já ouve a voz de Deus, ele já é enfraquecido, Deus já esmorece, já tira todas as forças dele, ele já recebe o milagre. Na sequência, Saulo recebe o Espírito Santo. Aí então, enviou para você, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí então, somente naquele momento, o Espírito Santo, quando Saulo é curado, volta a ver, ele experimenta a Deus de uma forma, novamente, ele volta a experimentar Deus de uma forma profunda. E aí então, ele volta a ver, ele recebe um milagre. E Deus o enche com o Espírito Santo. E aí naquele momento, na sequência, a palavra fala que as escamas dos olhos dele caem. E assim, gente, quando nós provamos Deus, quando nós experimentamos, quando nós temos essa experiência profunda, é algo inexplicável. O milagre que acontece, a forma com que você via há 30 minutos antes, como se escamas caíssem dos seus olhos, o Espírito Santo entra e você passa a enxergar de uma forma totalmente diferente. E ali, Saulo recebe, ele é cheio do Espírito Santo e imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Ali ele já tem o pacote completo. E aí então, gente, nós vemos o Paulo recebendo o milagre. Nós vemos ele recebendo o Espírito Santo. Nós vemos os olhos dele sendo desvendados. E queridos, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala do Espírito Santo, eu quero
uma das coisas, né? Essa noite vou desafiar você e a gente gostaria que nós depois tivéssemos um tempo com Deus. Mas quando o Espírito Santo entra, queridos, é uma coisa que é inexplicável. Naquele momento, quando o Espírito Santo entra na vida de Saulo, tudo muda. As pessoas não entendiam como Saulo podia, 3 dias antes, estar ameaçando de morte. E aí ele levanta 3 dias depois e ele ama aquele Cristo a quem ele tanto condenava, né? E dentre as minhas experiências, eu estou contando algumas pinceladas assim para vocês entenderem um pouquinho. Sim, mais para frente da minha adolescência também eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo inexplicável, não tem explicação o que acontece dentro da gente. E a igreja da qual nós fazemos parte, né, a igreja de Toronto, a igreja mãe, que é a CTF Mãe, né, que está situada lá em Toronto, ela valoriza demais a presença, demais, muito. E eu lembro de momentos em que eu tive esse encontro com o Espírito Santo e eu não entendia quando eu vi, exemplo de pessoas rindo. Pessoas rindo. Eu achava que aquilo não pode, gente. Eu pensava assim, gente, não pode alguém rir assim sem parar. Há 2 décadas atrás, quando eu vivi meus primeiros momentos, que eu tive meus primeiros contatos com o avivamento, e eu comecei a viver, não pode, né? Eu vou ter que experimentar essas coisas, eu vou ter que provar. E eu confesso que no começo eu tive medo de provar, tive medo de experimentar. A gente tem medo do desconhecido. Mas eu nunca vou esquecer de uma vez que eu senti, eu não sei explicar, algo aqui dentro invadiu o meu coração e eu comecei a rir. E gente, eu não conseguia parar de rir. Eu não conseguia, eu achei que aquilo era piada. Eu ria dos outros. Eu assim, quase como, eu me via quase como Saulo. Sabe aquela a pessoa duvida até que ela experimenta. E eu nunca vou me esquecer daquilo. E eu tive que, literalmente, ser carregada. E eu achava que aquilo era piada. Eu sempre achava que as pessoas elas estavam se fazendo. Até que eu experimentei aquilo. Quando o Espírito Santo, literalmente, quando o Espírito Santo te enche. Quando ele transborda. Aí você vai me perguntar, Raquel, mas isso só aconteceu uma vez contigo? Né? Que chato. Não. Sabe o que aconteceu? Depois que eu tive a experiência de ser cheia do Espírito Santo, com frequência, eu tenho aqui dentro aquele gozo. Ele volta. Ele volta, é uma coisa inexplicável que acontece dentro do nosso coração. Foi quando eu passei a entender que o Espírito Santo, sim, ele era, quando a gente experimenta, porque muitas das coisas espirituais nós estamos aqui, nós não vemos. É aqui dentro que acontece. E aí nós vemos lá na palavra, acontecendo com Saulo, Paulo, né, depois, mais para frente, o pacote completo. Ele ali recebe o Espírito Santo, algo sobrenatural acontece sobre a vida dele. E imediatamente, sabe o que acontece? Depois que a palavra, o que a palavra relata imediatamente depois que ele recebe o Espírito Santo, que ele é batizado nas águas, e imediatamente depois Saulo, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ele é discipulado, ele vai se juntar, ele vai andar com aquelas pessoas que vão acrescentar, que vão agregar, que vão ensinar, que vão acompanhar os passos dele, que vão ensiná-lo a ser um discípulo de Cristo. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu tive uma experiência com Deus, foi maravilhosa. E muitas pessoas perguntam assim, ela teve uma experiência com Deus, virou as costas e voltou tudo ao normal. Porque mesmo quando nós
temos experiências, quando nós provamos a Deus, quando nós temos uma experiência transformadora, nós precisamos ser acompanhados, nós precisamos ser discipulados. E sabe o que veio na sequência dessa experiência de Paulo? Ele é discipulado e ele passa a andar com grandes homens, com grandes homens de Deus na época. E ele passa a cumprir, na sequência, ele logo no 20, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele já imediatamente começa a cumprir o seu chamado. E aí nós vemos Paulo, vê a glória. Paulo, ele se depara com a sua natureza pecaminosa, ele ouve a voz de Deus, ele enfraquece, ele se esmorece, ele perde as forças, e aí então, totalmente desnudo, sem força, sem visão, ele recebe o milagre de Cristo, ele recebe o Espírito Santo na sua fraqueza, ele é batizado nas águas, imediatamente ele se coloca debaixo de um discipulado. E desse discipulado, ele se coloca o quê? Imediatamente, ele passa a cumprir o chamado dele. Ele não fica parado, ele não fica estagnado, ele passa a cumprir o chamado. E é isso que as experiências... E quando eu olho para isso, e a gente olha para a nossa vida, sim, aqui a gente vê um pacote completo de talvez experiências que nós venhamos até ao longo de alguns anos da nossa vida. E nós vemos aqui com Saulo um pacote, nossa, algo sobrenatural aconteceu com ele, condensado em um único momento. Mas essas experiências foram levando Saulo a fazer escolhas, foram conduzindo os pés dele, que o tornaram quem ele foi, um grande homem de Deus. Paulo. Quem não conhece Paulo? E aí então, uma das coisas que como CTF, né, nós batemos muito, e é uma das coisas que o Anderson preza muito, é o servir. Ele preza muito por não controlar as pessoas. Uma das coisas que você vai ter certeza que ter certeza é difícil dizer. Nós somos humanos e são várias pessoas que lideram e essa igreja ela é conduzida a muitas mãos, né? Mas nós gostamos de ter a certeza, gostamos de ter o carinho e saber que as pessoas não estão sendo controladas e manipuladas para que uma tarefa seja cumprida, ou uma missão, ou um chamado esteja sendo alcançado, e que a igreja, a liderança não esteja manipulando as pessoas para que elas venham a efetuar essas devidas tarefas. Nós cremos sim, que se você tiver experiências com Deus, se você experimentar esse Deus que Paulo provou, se você conhecer Ele no seu íntimo, se você se arrepender aqui dentro, se o Espírito Santo entrar na sua vida, se o Espírito Santo falar com você, se você tiver milagre, se você ver as maravilhas de Deus, se a sua carne morrer, se você morrer para si mesmo, o seu servir, o seu chamado, a sua missão, ela vai ser simplesmente uma consequência. O que eu falo com isso, quando eu falo com isso, é porque sim, nós passamos por momentos muito difíceis nessa pandemia. Continuamos com restrições, nós continuamos com dificuldades, pessoas continuam com medo, não estamos ainda totalmente vacinados. E sim, o servir a Cristo se tornou, de certa forma, limitador para muitas pessoas. Mas nós continuamos crendo que Deus, Ele é capaz de falar de você. Nós preferimos promover momentos para que você prove Deus, que você experimente Deus, que você viva Deus, que você experimente o Espírito Santo e que esse amor por Cristo lhe cause o desejo de estar servindo, de estar cumprindo o seu chamado, de estar
abençoando o outro, servindo o próximo, estendendo a mão, servindo aonde for necessário. Porque você é amado. Porque você experimentou, porque você provou. E algo aqui, não foi um pastor, não foi a Raquel, não foi o Robson, não foi um líder que te disse. Foi o Espírito Santo que trabalhou aqui dentro, que te comoveu, te moveu, te mexeu, te impulsionou a fazer. Porque você ama, porque você quer, porque você deseja. E não porque você é obrigado. Não porque você é manipulado pelo medo ou controlado. Porque as experiências com Deus, elas fazem isso. Isso elas fazem, elas nos levam para mais perto de Deus e elas guiam os teus pés, elas conduzem as tuas escolhas para que você se aproxime cada vez mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que essas experiências fazem, elas te aproximam, elas conduzem os teus pés, elas te impulsionam a estar mais perto de Cristo. E quanto mais perto de Cristo você está, as suas escolhas diárias, as suas escolhas no seu trabalho, as suas escolhas na sua família, com os seus filhos, elas serão muito melhores e muito mais acertadas, porque o seu objetivo vai sempre, com certeza, estar mais perto de Deus. Com certeza, Ele vai te aproximar, Ele vai te impulsionar, ela vai te levar para mais próximo desse Deus maravilhoso. Que pedir louvor pode vir subindo. Eu vou já. E eu gostaria que, nessa noite, o meu objetivo é gerar esse desejo em você. Esse desejo de provar. Esse desejo de experimentar. Se você, talvez você passou a vida inteira, muitos anos, muitos meses na igreja, mas você nunca provou Deus. Você nunca se arrependeu de verdade do seu pecado. Talvez você nunca ouviu a voz dele. Talvez a sua carne, ela é soberba. Talvez o seu eu. Talvez você precisa de um milagre nas suas emoções. Talvez você precisa de um milagre físico. Talvez você precise de um milagre na sua mente, no seu coração. Porque hoje nós temos o entendimento de que as doenças psíquicas, elas são tão graves quanto as doenças físicas. E hoje nós precisamos de milagres. Tanto na área psíquica, na mente, quanto no corpo físico, de igual forma. Hoje não é frescura mais. Hoje as pessoas precisam de milagres aqui. Milagres no corpo. O que você está precisando experimentar? O que Deus quer te dar? Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a alegria, o gozo. Essas experiências, queridos, são elas sendo renovadas de tempos em tempos e sendo reforçadas no seu lar e sendo reforçadas no seu íntimo. E aí você vem com uma nova experiência, você prova novamente. Essas experiências vão mudando o rumo da sua vida, da sua história, da sua família, do seu negócio, da sua família. Elas vão abrindo os teus olhos, as escamas vão caindo. Vocês passam a enxergar de uma forma diferente, porque o Espírito Santo, ele entra. E ele faz o que eu não posso fazer nessa noite. O Espírito Santo, ele faz o que ninguém conseguiu fazer para mim. Em 1 ano frequentando a igreja, na minha adolescência, em 10 minutos o Espírito Santo veio e puf, acabou. O que em 1 ano as pessoas tentam... Você pode tentar convencer quem for que seja. É o Espírito Santo que faz, gente. Assim, é o Espírito Santo que faz o nosso coração. É o Espírito Santo que impulsiona. É o Espírito Santo que move. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que mexe aqui dentro. E eu gostaria que a gente pudesse experimentar um pouquinho nessa noite.
Gostaria que você abrisse o seu coração. Gostaria que você se permitisse provar esse Deus. Se permitisse com que Ele entrasse. Permitisse que o Espírito Santo, não sei o que você precisa, se é milagre físico, emocional, se é arrependimento, se é vício. Quantas pessoas talvez estão aqui sentadas com vícios? Vícios talvez não só em drogas, como em tantas outras coisas. Vícios em pornografia, vícios em eletrônicos, vícios em televisão, vícios em drogas. Estão sentadas aqui. E qualquer pastor, qualquer líder, podemos orar por você. Mas sabe quem faz? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai lá, que move, que mexe, que tira as escamas, que cura, que toca, que transforma, que faz, que tira, que é o único que pode, de forma milagrosa, tirar talvez o seu vício. Tirar a cobiça do que não é seu. Cristo, através do Espírito Santo, é o único que tem o poder de fazer isso. E talvez você está precisando de alegria, eu não sei. E eu gostaria, nós vamos estar adorando. Nós não posso convidar vocês a estar vindo aqui na frente, não posso. Mas nós vamos adorar, e se você quiser se colocar talvez num cantinho, quiser sair um pouquinho do seu lugar, desde que você não fique perto, né? Que você não fique assim perto das pessoas. Se você quiser vir aqui se ajoelhar, você pode, desde que você mantenha o distanciamento. Mas eu quero gerar em vocês, nessa noite, o desejo de provar, de experimentar. Sabe, eu estou aqui nessa noite pregando, falando para você sobre isso, porque mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás eu estava no louvor e eu fui extremamente tocada. Deus falou comigo sobre isso. Deus falou, não foi uma coisa de hoje, de ontem, foi alguma coisa que foi Deus que colocou no meu coração, eu tenho certeza, porque eu não conseguia parar, eu fiquei quase que compulsiva, aquilo não saía da minha cabeça. Quando você toca, quando você sente, quando você experimenta, quando você prova, e Deus ficava repetindo aqui, é assim que você passa pelos tempos difíceis, é assim que você tem uma letra ali, não convém, porque não tem uma rima perfeita, mas ela ficava repetindo aquela rima. É assim que você vai, é assim que você passa pelos tempos difíceis, é assim que você aguenta. É assim que você vence a luta, quando você prova. E Deus repetia para mim: quando você prova, quando você experimenta, quando você sente, quando você ouve, quando você vê, quando você sente no seu coração. É assim que você passa pelos momentos difíceis, é assim que você vence a luta, é assim que você vai adiante, é assim que você fica firme. E ele ficava repetindo aquilo para mim, de novo e de novo, quando você toca, quando você sente, quando você experimenta, quando você prova, quando você vê, quando você ouve. É assim que você suporta, é assim que você vai adiante, é assim que você aguenta. E eu quero que você abra o seu coração para ver, para ouvir, para provar, para sentir, para receber, para se derramar, para chorar. Não tenha medo. Eu tinha medo de sentir, eu tinha medo de rir. Eu ria dos outros. Eu tinha medo. Até que um dia eu provei. Eu tinha medo de experimentar certas coisas, do que ia acontecer comigo, do que os outros iam pensar. Até que você experimenta uma vez e você vê que é Deus, que não é mais ninguém, que é Deus que entra lá dentro, é Deus que faz, e não tem nada a ver com os outros, e os outros que se explodam, porque eu é que senti, eu é que sei o que isso aqui fez de diferença na minha vida. É só você que
que sim, é você que tem que saber do seu nariz, né? Essa história a gente brinca, né? E eu é que sei da minha vida. E eu sei do que eu preciso. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero agora que você se abra. Você pode, se você quer sair um pouco do seu lugar, só por favor não se aglomere. Pode se espalhar, tem cantinhos aqui que você pode vir. Se você quer vir aqui na frente, desde que você... É por você, ninguém vai impor a mão em você, ninguém vai orar por você. A gente não vai fazer isso, a gente não vai estar impondo as mãos. Eu quero que você se sinta livre. Se você está bem no seu lugar, fique no seu lugar. Se você quer sair, saia do seu lugar. Mas nós vamos pressionar. Eu quero que você esteja num lugar confortável para experimentar, para permitir que Deus fale, para permitir que Ele ministre no teu coração nessa noite, não o que a Raquel tem, que você seja ministrado por aquilo que Deus quer falar com você. Talvez é um milagre, um arrependimento, talvez é uma cura, alegria. O que você está precisando? O que você quer provar nessa noite? Ou apenas se abra e permita que Ele entre. Permita que o Senhor invada o teu coração. Senhor Deus, vem, Pai. Vem, Senhor Deus. Senhor Deus, vem sobre as nossas vidas nessa noite. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre esse local. Vem e sopra, Espírito Santo, sobre esse local. Vem, Espírito Santo, Tu és o único. Tu és o Consolador, enviado por Cristo, deixado aqui na terra para que nos consolasse, nos confortasse, nos ministrasse. Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite. Espírito Santo, sopra. Sopra sobre nós. Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, amado, vem. Se entrega, se entrega. Permita que Deus entre no seu coração. Amado, vem. Então vem, 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 amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória.
vícios nessa noite. Muito forte. Eu vejo como que Ele está tirando da sua mão. Eu vejo Ele tirando cigarro. Eu vejo Ele tirando coisas. Eu vejo Ele queimando. Eu gostaria de orar por você. Você não precisa vir aqui na frente. Você não precisa se expor. Mas eu quero orar por você. Se você está na internet, eu quero orar por você. E eu quero dizer que Deus conhece o coração. E eu sinto como que Deus tivesse um amor tão grande. Que é um amor tão grande que Ele tem por você. Muito, muito grande. E Ele te ama demais. Senhor Deus, te peço, vem. Vem e enche. Queima, Deus. Queima. Queima, Senhor Deus, todo vício nessa noite, Pai. Queima. Queima todo vício, Deus. Toda droga, todo cigarro. Eu vejo Deus fechando computadores, como que Ele fechasse a tampa. Ele fecha a tampa. Eu vejo o celular quebrado. Deus queima todo vício, Pai. Pai, queima. Quebra, Deus. Tudo que for necessário, quebra, Deus. Vai quebrando. Porque o Senhor te ama. Toda condenação saia no nome de Jesus. Que o amor venha, porque o perfeito amor, Ele lança todo medo. E eu te peço, vem, Deus. Vem, Deus. Vem com teu amor. Vem. E se você está com medo dessa noite, o Senhor diz: meu amor, lança fora todo medo. E nós rejeitamos nessa noite todo medo, Deus. Nós rejeitamos todo medo e te pedimos: vem com o teu amor, vem com o teu amor, Deus, e vai enchendo esse local. Vai enchendo esse local com o teu amor, Deus, vem. Vem, Deus. Vai enchendo, Deus, vai enchendo esse local com o teu amor. Enche, Deus, enche, vem. Enche, Deus. Vai.
com tua glória. Deus, continua falando conosco. Pai, continua vindo, continua ministrando, continua falando. Vem, Deus.
suas vozes a tempestade. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Muito obrigado, Deus. Continua vindo. Fala no secreto. Fala no íntimo. Vem. Sabe, antes de eu despedir, não tenha vergonha. Se Deus tocou você nessa noite, se Deus falou algo com você, se Deus rompeu algum vício na sua vida, se Deus moveu algo sobrenatural, que se Deus lhe abriu os olhos, eu quero te encorajar muito a buscar um discipulado, a buscar alguém para te aconselhar, a buscar alguém para estar do teu lado, a buscar alguém. Procure primeiro nos pastores, que vão talvez a liderança, nos GFs, eles vão te encaminhar. Se você precisa, se você foi liberto, se Deus trouxe revelação, busque ajuda. Busque ajuda. Eu quero dizer que nós, como pastores dessa igreja, nós fazemos de tudo para tornar esse local um lugar seguro. Pode não ser perfeito, mas para que a sua vida e o seu coração, ele seja cuidado e ele seja guardado. Então, se você precisa de ajuda, se Deus te tocou, se você foi liberto, se Deus está te falando, se Deus está te movendo, não tenha vergonha, porque Ele diz que Ele te ama com amor eterno. Ele te ama. Você é amado. Busque ajuda, abra o seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha, e você jamais será exposto. Busque ajuda. Se Deus falou com você, vá atrás. Permita que Deus continue movendo na sua vida. Amém?